Hoje nós vamos falar um pouco da nossa comunicação com Deus, que para alguns é zero, em termos de toque, som, em termos de ouvir, em termos de ver. E isso não quer dizer que não existe comunicação. A gente se comunica de diversas formas. Dentro das famílias aqui, nós temos algumas maneiras de comunicação. E até dentro das famílias, às vezes comunicando há anos e anos, a gente pode falar algumas coisas e talvez não ser bem entendido naquilo que a gente está falando. Eu me lembro um dia de manhã, se arrumando para vir para a igreja e tal. A Mariana tinha ganhado um vestido japonês, sabe como é que é o vestido japonês, né? Coladinho e tal. Aí ela pôs o vestido japonês e falou assim para mim: o que você achou, meu bem? Eu falei: não, tá lindo, desse tá lindo, maravilhosa. Aí beleza, aí corri para lá, arrumo hotel, vem, aí chega aqui na igreja, eu olho ela: ué, você veio com esse vestido para a igreja? Ah, mas falou que estava maravilhoso. Bem, maravilhoso comigo, para dentro de casa, numa noite especial. Não, né, para você vir aqui na igreja, assim. A nossa comunicação ali teve um ato falho do que era bom, do que não era bom. Mesma vez que a gente estava viajando, a gente tinha um Celtinha sem ar e tal, a gente viajava 1000 quilômetros para até São Paulo, e aí passando ali para a divisa do Espírito Santo, Rio ali, acho que é a Piacá, aquele lado ali, aí a gente tá andando ali, o carro sem ar, suando e tal, aí passamos assim, aí tinha uma lombada assim, tinha um cara vendendo coco lá. Aí a Mariana olhou e falou: olha, tem coco. Falei: ah, legal, e continuei. Aí continuou, ela não conversou mais. Falei: aconteceu alguma coisa? Ah, eu falei do coco, você nem parou. Falei: não, você falou que tinha coco. Você não falou que você queria coco. Mas eu falei que tinha coco, porque eu estou suado e queria coco. Mas foi uma confusão tão grande que eu acho que eu dei uma volta enorme. Falei: eu volto naquele coco. A gente volta, porque tem mais muitos quilômetros para frente, a gente precisa se comunicar bem até lá. Então assim, às vezes até entre a gente que tem intimidade, que sabe o que o outro pensa, conhece o olhar, talvez tenhamos algumas dificuldades na nossa comunicação. Agora imagine essa comunicação nossa assim, com Deus. Falar com Deus, ouvir Deus, saber que a gente está exatamente se comunicando com Ele. E isso passa a ser um desafio para nós que somos cristãos, porque a gente quer algumas coisas palpáveis também. A gente quer mostrar para as pessoas que tem coisas palpáveis que permeiam a nossa vida. Quando eu tinha 12 anos, lembro que a gente passou uma situação difícil na minha casa, por causa do alcoolismo do meu pai. E a gente passou uns dias difíceis. Eu lembro que eu estava chegando da escola, tinha um cara com uma escada lá, num poste e tal. Eu falei: o que está acontecendo, mãe? Ela: vieram cortar a luz, seu pai não pagou. Mas como assim não pagou? É só pagar. Ela foi lá: mas ó, tem 4, 5 talões, CEMIG e tal. Aí cortou. Falei: poxa, televisão não vai ter e tal. Aí quando foi a tardezinha, chega a Copasa lá. Falei: o que foi? Vocês estão com a água cortada, porque vocês não pagaram. E aí foi aquele rebuliço e tal. E aí passei dias tão difíceis ali, fazia tão pouco tempo que eu estava na igreja, que eu falei: nossa Deus, sem água, sem luz, a gente sem o que comer direito, não estou entendendo assim, como que pede as coisas para o Senhor e as coisas vêm, o que acontece, o que não acontece. E aí eu lembro que na igreja, assim, no ambiente de igreja, a gente escuta muito testemunho, muitas histórias lindas, muita atuação de Deus. Na época lá na minha igreja passava aquele negócio do provar e ver, de que sempre tudo dá certo, quem é fiel. Eu falei: Senhor, não bate, né? Eu enfrentei minha mãe, eu estava me preparando para ser um coroinha, tal, eu mudo, e agora as coisas parecem que dá tudo errado, e assim, eu não tenho culpa de nada, é meu pai e tal. E eu lembro que com 12 anos eu fiz uma petulância com Deus ali, falei: eu oro, parece que eu não escuto nada, parece que nada acontece, parece que nada vai. E eu falei: quer saber, eu vou fazer uns pedidos para os senhores, e eu queria muito ver esses pedidos atendidos. Eu queria muito que o Senhor abençoasse, até para ter certeza da sua existência na minha vida. E eu me lembro que eu peguei um papelzinho e pus 3 pedidos lá, 3 pedidos. Estava chegando perto da época do carnaval, e eu não sei se vocês sabem, nós como comunidade adventista, quase sempre nós nos retiramos, por causa do ambiente da bagunça, música e tal, e nós acampamos, fazemos um retiro espiritual. Aqui tem o Catres, onde todos vão, em outros lugares a gente aluga uma fazenda, uma roça, uma chácara, um sítio, e vai e fica ali esses dias do carnaval. E a minha igreja estava toda motivada, se preparando para ir para o carnaval, todo mundo pagando inscrição e tal. E eu me lembro quando o senhor Israel, o diretor jovem na época, ele falava: e aí, Cristianinho? Eles chamavam eu de Cristianinho lá, era bem menorzinho, não que seja grande. Ele falou: você vai no acampamento? Eu falei: na minha cabeça: a gente está sem dinheiro para pagar água, pagar luz, como é que eu vou no acampamento? E sabe quando estava o acampamento? 4 dias, 3 refeições por dia, R$8 o acampamento. Acho que você lembra dessa época que o dinheiro valia muita coisa. Eu falei: não tenho R$8 tal. Não, mas fala com sua mãe, fala com seus pais. Eu falei: não, tá, eu vou falar. Tal. Aí eu lembro que eu fiquei machucado, porque estava todo mundo da igreja indo, só eu não iria.
Aí deram o anúncio que a igreja ficaria fechada. Poxa, mas nem culto vai ter, porque não tem ninguém, tem só eu para ficar aqui no culto. Aí eu falei, não, eu preciso resolver isso com Deus. Aí eu coloquei lá 3 pedidos assim. Primeiro, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero ir no acampamento. Segundo, se o Senhor existe mesmo, e se o Senhor me responder que eu vou no acampamento e eu for, eu preciso de um tênis, porque eu não tenho tênis. Eu não posso ir no acampamento sem tênis. E quer saber de uma coisa? 12 anos. Quer saber de uma coisa? Terceiro, eu quero arrumar uma namorada. 12 anos. Então, assim, 3 pedidos e eu quero ver se o Senhor existe mesmo. Está aqui, 3 pedidos. Pus aqui no meio da minha Bíblia, uma Bíblia quadradinha que ganhei de batismo, tem ela até hoje. Agora é com Deus. Aí sabe o que aconteceu? Estava chegando próximo ao carnaval. Eu faço aniversário dia 5 de fevereiro, que estava bem próximo à data do carnaval ali. Tinha um ancião da cidade de Alfenas pregando lá na minha igreja. O nome dele era Nilton. Ele já tinha sido na resenha também. E ele está lá na frente pregando, tal, uma quarta-feira, e falou assim: olha, a gente vai orar aqui agora, tal, no final. Aí uma senhorinha chamada Dona Duca levantou a mão e falou assim: Nilton, ora pelo Cristianinho. Ah, é por quê? Hoje é aniversário dele. Falei, então vem aqui na frente, Cristianinho, vamos orar por você. Fui lá, todo vergonhoso, ajoelhamos, orando. Todo vergonhoso. Cristianinho vai ficar lá na fim da porta comigo agora para todo mundo dar os parabéns para ele. Falei, ai meu Deus, tá bom, vou ficar. Aí fiquei lá. Ele foi o primeiro. Aí ele chegou e falou assim: tudo bem, Cristianinho? Parabéns, quantos anos? 12, parabéns, tal. Assim, tem nada não, mas vou te dar um presentinho. Tirou da bolsa dele e me deu uma nota de R$10. A hora que eu vi aquela nota, eu falei: retiro espiritual, dá para pagar. Aí todo mundo cumprimentando, eu, Israel, tipo, querendo pagar o acampamento. Israel, que já era ser Israel. Aí ele pegou, veio, o que foi? O dinheiro do acampamento, está aqui, paguei. Fui saindo, peraí, tem troco, tem R$2 de troco. Ah, é verdade, peguei os R$2, todo feliz. Fui para casa, falei, mãe, vou para o acampamento, preciso arrumar mala, tal. Nunca tinha ido acampar na minha vida, tal. 12 aninhos. E aí, na quinta-feira, eu era católico. Você sabe quando a gente batiza na igreja católica? Nossas mães mais humildes são muito inteligentes. Elas sempre escolhem um casal de uma boa condição financeira para ser nossos padrinhos, para que possam nos abençoar no Natal, no aniversário e tudo mais. E aí a minha madrinha chegou lá na quinta-feira: ô Marta, vim ver meu afilhado. Era eu, o afilhado. Depois que eu batizei, ela quase mais não falou comigo, mas nesse dia ela estava lá para me entregar o presente. E vim dar um presente para ele. Aí deu um presente. Quando eu abro o presente, o que você acha que era o presente? Tênis. 2, riscado. Deus está respondendo. Deus, estou indo para o acampamento, de tênis novo, acampamento pago, falta namorada. Aí fui para o acampamento. Cheguei lá no acampamento, primeiro dia, estava acampando Nova Resende, Muzambinho, Guaxupé. Não sei se alguém que conhece essas cidades. Estava lá, todo mundo, chegamos, a menor turma era nossa, de Nova Resende. Pouquinha gente, tal, que as outras igrejas eram maiores, chegamos lá, ficamos em lugar separado. Primeiro dia fomos todo mundo se reunir lá no grande galpão, para se conhecer, tal, e fazer o culto inicial. Quando eu cheguei lá, eu bati um olho assim, eu falei, Deus... é aquela, Paulinha era o nome dela, é aquela. Depois eu descobri que era Paulinha. É aquela. Como o senhor vai fazer, eu não sei, tem 4 dias para fazer. Aquela que eu quero namorar. E aí passou o primeiro dia, eu muito vergonhoso, mal chegava perto dela, e eu falava, Senhor, Paulinha, o senhor tem que dar um jeito. E aí quando a gente ia na fila assim, estava quase na fila, senhor, Paulinha. Aí chegou no sábado à noite, você adventista vai entender, a gente foi brincar de social. Social antigamente era aquele momento que a gente tinha essa chance de pegar na mão, a chance de descobrir o nome, dependendo da brincadeira, dançar ridiculamente, porque a gente sabe dançar, ficar pulando e tal. Mas era um momento de a gente descontrair. Aí tinha uma roda de mulheres dentro, uma roda de homens fora. B-I-N-G-O, bingo, quariqui, blá, blá, blá. E eu toda hora, não chego na Paulinha. A hora que ia chegar na Paulinha, vira a roda. Eu falei, não, virou a roda, não chego na Paulinha. Até que uma vez cheguei na Paulinha e peguei na mão dela assim e falei, agora vocês vão falar o nome de vocês e fala aí que em nome de Jesus você ama essa pessoa. Eu nem usei Jesus, te amo, viu? Ela olhou em mim assim, legal. E a gente começou, aí trocamos ali o nome e tal, conversamos. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, último dia de acampamento. Terça-feira, à noite. O pastor fez um negócio bem legal lá. Sabe o que ele fez? Falou, último dia eu falando, Deus, último momento, está acabando, Paulinha. Aí o pastor dividiu lá para todo mundo um balão. Aí falou assim, todo mundo está com um balão, vamos nos despedir, falar que a gente gostou muito. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a pessoa agora, a hora que eu falar já. Quem estiver mais próximo de você, encosta seu balão nessa pessoa e fala tudo que você sentiu nesse acampamento. Falei, é a minha hora, é agora, essa é a hora. Paulinha, achei Paulinha. A hora que eu fui correndo, chegou um doido para a Paulinha. Falei,
Aí chegou uma senhorinha, oi, tudo bem? Eu falei, tudo bem. O que a senhora sentiu aqui? Eu senti isso. Tal. Ele fez segunda vez, não deu. Na terceira vez, eu nem esperei ele falar. Já corri na Paulinha, pus o balão, ela falou assim, é que ele vai falar pra gente encostar o balão aqui. Aí ele falou assim, agora para terminar, fala assim, eu amei ver você aqui. Eu falei, olha, Paulinha, eu te amei ver você aqui. Aí ela falou também, resumindo, sabe como acabou o acampamento? Nada. Eu tinha 12 anos, Paulinha tinha 18. Nada aconteceu. Então assim, fui embora e falei assim, 3 pedidos, para ver se Deus responde. O terceiro, ele não respondeu. Não tinha como responder. Um tênis, tá, você precisa. Ir para o acampamento, retiro, muito legal. Vai ser um lugar bom para você. Agora, 12 anos, namorar, e uma menina de 18, não dá. Não vai ser isso. Mal sabia eu, a joia raríssima que Deus estava preparando para mim lá em Mujimirim, chamado Mariana, que vim encontrar anos depois. Então assim, tem hora que Deus não vai responder. Tem hora que nós não temos ideia do absurdo que a gente está pedindo. E aí não tem comunicação, não tem fala. Às vezes não tem nem não. Não tem nem não. É Deus falando. Tipo assim, eu não acredito que você está pedindo isso. Eu não acredito, depois de tudo que você aprendeu, tudo que a gente viveu, que você ainda quer exatamente andar por aqui. Não é assim que funciona. E aí a minha grande preocupação é que, falando tanto de Deus, vida, comunidade, tudo, é o nosso contato com Deus. Como que a gente ouve Ele? Como é que a gente é capaz de falar com Ele? Como é que a gente é capaz de falar assim, não, eu estou ouvindo Deus? E aí, porque na maioria das vezes, você vai entender o que eu estou dizendo, eu também passo por isso, é silêncio total. É silêncio total. Não tem voz audível. Não tem alguém te empurrando para um canto. Na maioria das vezes, nos problemas, nas doenças, nas provações, no desemprego, um silêncio, como diz um autor, é ensurdecedor, que incomoda. E aí? Como é que a gente continua se comunicando com Deus? Toda hora a gente vai ficar fazendo prova de papelzinho para ver se Ele responde ou não responde? Toda hora a gente vai ficar desafiando para ver se acontece ou não acontece? Toda hora a gente vai fazer o quê? Para falar assim, olha, a minha fé é palpável, eu toco, eu sinto, eu ouço, eu acredito. E aí, talvez nessa correria que a gente tem, talvez uma das coisas que a gente desprezou durante todo o tempo, é o silêncio de Deus. Saber que silêncio também é uma comunicação. Saber que silêncio também é se comunicar, também é respeitar, também é estar junto. Por exemplo, quando eu viajo para São Paulo, são 1.000 quilômetros, 12 horas, 14, sei lá, às vezes a gente divide dia a dia. Cara, eu, Mariana e o Theo no carro. Tem hora que é silêncio. A Mariana está lá no celular, mandando os links dela aí, para quem está no grupo dela, blá, eu dirigindo, o Theo dormindo. Silêncio total. Não incomoda, não causa transtorno. Por quê? Porque eu estou em silêncio ao lado de quem é íntimo meu. Agora, chega e fala assim, pastor, está indo para São Paulo? Estou. 1.000 quilômetros, vai direto? Vou. Vai sozinho? Vou. Seguinte, meu vizinho quer ir para São Paulo. Tem como dar carona para ele? Mas 1.000 quilômetros, nem conheço, mas sou pastor, como é que eu vou falar? Não, tem, eu passo lá, pego ele. Dá para ficar em silêncio com esse cara? Ele vai entrar no carro, oi, tudo bem, seu nome? Ah, prazer, você é amigo. Cara, será que a gente pega chuva hoje? Acho que não, né? Vamos. Assim, se ficar silêncio perto de alguém que não é íntimo, sentado ali, um do lado do outro, dentro do mesmo carro, incomoda, porque não temos intimidade, porque a gente não se sente confortável de não falar nada. Com Deus, quando a gente tem intimidade com Ele, o silêncio é uma grande resposta que Ele pode nos dar. Madre Teresa de Calcutá, tem uma das biografias dela que fala assim, acho que já falei isso aqui, que certa vez ela orava lá junto com os padres, e os padres ficavam incomodados, porque eles terminavam as orações deles, saíam e ela ficava lá orando ainda, quase 3 horas orando. Aí um dia o arcebispo falou assim, não, tem coisa errada aí, a gente está passando vergonha, porque a gente sai da igreja bem mais cedo, e todo mundo vê que a madre está lá orando, é como se a gente não soubesse orar tal. Hoje eu vou conversar com a madre, que tanto ela fala com Deus. Aí chegou e falou assim, madre, tudo bem, parabéns tal. Madre, que tanto você fala com Deus, que você fica 3 horas aí falando com Deus? Ela, eu? Falar com Deus? Falo nada, só fica em silêncio. Aí ele ficou pé da vida. Silêncio, então quer dizer que só ele vai. Tá, então tá tudo bem, 3 horas aí com Deus. O que Deus tanto fala para você em 3 horas, madre? Deus? Falar? Nada. Ele fica em silêncio. Então vocês ficam em silêncio? É, porque eu sei que estou na companhia do Pai. É tanta intimidade que a gente fica em silêncio. Se der para falar, fala. Se não der para falar,
A gente não fala, mas a gente está exatamente ali, um do lado do outro. Ela encontrou em Jesus uma maneira de, no silêncio, porque o que a madre passou, com as crianças que ela trabalhou, com os povos que ela tentou ajudar e não conseguiu. Se tem alguém que viu o silêncio de Deus muitas vezes, foi ela. Não chegou comida, não vai matar a fome. Não chegou a verba, não vai dar para construir. A gente estava orando. Silêncio de Deus, disso ela entendia muito bem. Então assim, nós também tem hora que nós vamos ter que caminhar com esse silêncio de Deus. Tem hora que nós vamos ter que entender que no silêncio de Deus, a gente vai perceber que a gente não está sozinho. E por que eu falo isso? Porque eu sei que assim como na minha vida, na sua, na maioria dos episódios é o quê? É silêncio. É silêncio. Eu queria que você não tivesse vergonha de sentir isso, nem falasse, acho que Deus me abandonou. Não, isso acontece com você, comigo, com todos nós que estamos aqui. A nossa fé não é uma coisa mágica, não é uma varinha de condão. A nossa fé é muito madura, para entender que tem hora que o nosso Deus, Ele não vai falar aos nossos ouvidos. Entender que Deus tem hora que vai tratar com nós exatamente no nosso silêncio. E aí tem uma das grandes poesias, que nós vamos ver no final, que fala que o silêncio de Deus, se ele for bem entendido, ele pode ser uma linguagem do amor. Uma linguagem de amor. Assim como eu e a Mariana, quando nós viajamos, se está em silêncio, é uma linguagem de amor. Ela está tranquila, ela pode dormir, porque ela está do lado de alguém que ela sabe que ama ela, por mais que não esteja conversando com ela, que quer proteger ela, que quer cuidar dela. Silêncio, que em momentos como esse, ainda mais silêncio divino, pode ser a linguagem do amor. Jó capítulo 30, se você puder abrir aí, você sabe que Jó sofreu. E se tem alguém que passou quase um ano sofrendo no silêncio de Deus, foi Jó. Jó no capítulo 30, olha o que ele vai dizer. Jó, capítulo 30, ele ainda está em sofrimento, sem nenhuma resposta. E olha o que ele vai dizer para mim e para você. Jó 30, verso 20, ele diz assim: clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Deus não respondia a Jó, e Jó tinha certeza: ei, o Senhor está olhando para mim, eu sei que o Senhor está vendo, por que eu não tenho resposta? Por que eu sofro, estou passando por isso? E assim, eu quero ouvir algo, eu estou no rumo certo, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, o que eu faço? Porque eu sei que o Senhor está olhando para mim. E no silêncio de Deus, o que Deus responde para ele nesse momento? Nada, continua em silêncio. E nesse processo que Jó está passando, no silêncio, ele é moldado por Deus. Jó termina a vida dele não como qualquer pessoa, muito pelo contrário. Ele é o símbolo humano mais alto para dizer assim: o ser humano é capaz de te amar acima de qualquer coisa. Isso começou com quem? Com Jó. Jó. Sabe que a história de Jó é a primeira história a ser narrada em toda a Bíblia. Moisés vai escrever Jó para depois escrever Gênesis. Então assim, é para mostrar para mim e para você assim, ó, o ser humano, mesmo com todas as suas falhas, ele é capaz de amar a Deus sob quaisquer circunstâncias, mesmo quando ele perde tudo. E aqui vai ser exatamente o que aconteceu com Jó. Ellen White, no seu livro Patriarcas e Profetas, ela diz assim: a fé cresce quando somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Porque quando você está em um bonde, está em tudo legal, fé, fácil acreditar. Agora, que fé é essa? Madura? Tem sentido? É uma fé que te faz passar pelos momentos difíceis, quando você perde alguém, quando você perde o emprego, quando tudo dá errado. Ela fala assim: quando nós passamos por momentos contrários e mesmo assim temos fé, aí você mostra exatamente a sua maturidade de acreditar em Cristo Jesus. C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Cartas a Malcolm. Ele fala assim: o silêncio de Deus não é um abandono, mas o respirar paciente de um pai que nos permite crescer. Cara, a gente passou uma pandemia, olha quanto silêncio foi nessa pandemia. Quantos de vocês não puderam sair para trabalhar, para ver os papais, para ver os avós? Quantos de nós não ficamos confinados num silêncio? Quantos de nós não aprendemos mais os nossos filhos com esses meses todos em casa, olhando, observando, deixando de viajar? Quantos nós não observamos que a nossa família talvez não estava no trilho certo porque nós paramos, nós nos silenciamos com todas as atividades, mesmo com a preocupação de que o mundo está virando de cabeça para baixo. Um processo, um silêncio, uma pausa obrigatória que tivemos, porque não foi nossa escolha.
que nos fez refletir muitas coisas em nossa vida. Entender que tinha muita coisa que a gente dava como importante, mas que num confinamento a gente viu que era supérfluo. Muita coisa que no dia a dia pra gente era supérfluo, um abraço, visitar aí, que na pandemia a gente falou, cara, isso era uma das coisas mais importantes e eu não aproveitei. Será que vou ter chance de aproveitar novamente? Então assim, nesse silêncio obrigatório, inclusive de Deus, que nós não tínhamos muitas respostas, para não falar quase nenhuma e para falar que ainda não tem, nós aprendemos num processo a acreditar em Deus, a confiar em Deus e exatamente a estar ao lado de Deus. A poesia continua dizendo assim: em um mundo que é tão barulhento, o silêncio de Deus pode ser um favor para mim e para você. E cito o exemplo de hoje, sábado. O sábado hoje é um silêncio para você. Nós, não vou falar aqui obrigatoriamente, porque eu quero entender que nós amamos servir a Deus. Nós falamos, obrigado Deus que o Senhor separou um dia que nós ficamos aí em silêncio com os nossos bens materiais, em silêncio com o nosso trabalho, em silêncio com as nossas ambições, com os nossos desejos. Hoje só tem barulho, sábado, se for para o teu próximo, se o próximo precisar, se ele tiver dificuldade, tiver que ser hoje e para o Senhor. Para mim, hoje é o dia do silêncio. Eu recebo depois à noite, eu pago amanhã, eu vejo isso depois, isso dá para ver. Obrigado por esse silêncio que eu fico, mediante as minhas correrias e coisas materiais que eu passo exatamente durante toda a minha vida. Bem, a gente começou esse assunto praticamente domingo passado, então vai ler o mesmo texto que a gente leu domingo passado, que foi de Abacuque, mas a gente falou de Elias. E sabe que Elias estava lá depressivo e tal, a gente estava falando do Setembro Amarelo, e Elias estava esperando Deus chegar para falar com ele. E aí apareceu um fogo e ele, cadê Deus? Não tinha Deus. Um vendaval, cadê Deus? Não tinha Deus. Um terremoto chacoalhou, agora Deus chegou, olhou, não tem Deus. Quando vê, Deus aparece e fala com ele como? No sussurro, na calmaria, no silêncio. Ele sussurra ao ouvido de Elias: estou aqui. E você? O que fazes aí, Elias? Vamos caminhar junto? Nesse mundo tão barulhento, de tanta coisa que a gente vê, que a gente passa, que nos chama a nossa atenção, que nos rouba a nossa atenção, ter um momento de silêncio com Deus é algo mais do que especial. O grande psicólogo Leo Festinger, ele fala da dissonância cognitiva, ele fala assim: quanto mais barulho, mais criamos falsas justificativas. O silêncio é o único lugar onde não há máscaras. Quando nós ficamos em silêncio, seja conosco, seja com quem está do nosso lado, não tem máscara, a gente não tem argumento para falar o que a gente não é, a gente se reduz em nós mesmos. Por exemplo, quando você hoje chegar em casa, for deitar, você deitou, pôs a cabeça no travesseiro, fechou o olho, ainda não dormiu, ali é você. Ali não tem máscara, ali não tem capa, ali não tem como enganar ninguém, é você e Deus, não dá para disfarçar, não dá para enganar ninguém. Ali a hora que você deita e fala: Deus, eu fiz. Foi eu, só o Senhor sabe. É o silêncio que nós temos para poder, no silêncio, por incrível que pareça, conversar conosco mesmo. E aí Abacuque, se você puder acompanhar comigo, livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17. Não sei se te ajuda, mas fica na frente de Naum aí. Abacuque 3, verso 17 e 18 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O que o profeta está falando? Sem respostas. Isso para não falar os não que Deus já mandou para a gente. Vocês não vão se salvar, vocês não vão ter vitória, vocês serão arrasados, vocês vão perder. Isso não quer dizer que eu perdi, mas vocês vão perder. E algumas coisas quer dizer que a gente não vai ter o fruto, a gente plantou, não vai poder colher. Deus, silêncio. E aí no silêncio de Deus e no meio de uns não de Deus, Abacuque fala o quê? Todavia me alegrarei, porque o Senhor é o Deus eterno, e em Ti confio e ao Teu lado eu quero estar. Talvez no nosso silêncio, fala: Senhor,
eu não sei se é sim, eu não sei se é não, não sei se eu faço, se eu não faço, eu não sei para onde eu vou, e eu quero fazer a tua vontade. Paulo falava assim, o senhor não fala nada, eu preciso fazer alguma coisa, então eu precisava saber onde eu ia pregar. O Tércio, chega aqui, vai lá ver se tem passagem para Cariacica, eu quero pregar. Não tem, o ônibus de Cariacica está lotado. Caraca, então não é para lá que tem que ir. Deus, onde eu vou pregar? Deus não falava nada com ele. Vem cá, vai lá ver se tem passagem para a Cruz, eu quero lá pregar. Não, os ônibus de Aracruz está lotado. Não tem passagem para lugar nenhum daqui, então é para a gente dormir aqui. Deus não está falando nada, a gente vai dormir aqui. Aí dormiu, aí de noite ele dorme e sonha com um jovem passando correndo assim, não sei por cargas d'água, ele identifica que ele é um jovem da Macedônia, um jovem macedônio. Aí ele acorda e fala assim, Tércio, vai lá na rodoviária, vê se tem passagem para Macedônia. Aí ele vai lá, tem passagem para Macedônia, então vamos para Macedônia, que acho que é para lá que a gente tem que pregar. E ele fala mais ou menos assim, não nessa petulância toda, mas assim, o senhor não fala nada, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque no silêncio de Deus eu sei que algo eu preciso fazer. É mais ou menos assim, o senhor sabe que eu estou desempregado e não está fazendo nada, está num silêncio danado. Bem, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso entregar meus currículos, preciso bater de porta em porta, preciso aproveitar aquele curso gratuito para me profissionalizar melhor, para poder ter algo mais no meu... Eu não estou ouvindo nada, eu preciso fazer algo, eu não fico parado. A velha sina de, talvez, nós evangélicos, não... E aí, está fazendo alguma coisa? O quê? Estou orando. Só? Não que oração seja só, mas você está orando, mas... E aí? Não, estou orando, mas ainda estou fumando. O câncer, acho que se Deus quiser, ele faz milagre, depende de cigarro. Não, estou orando. Você só ora, você só joga para Deus. Falamos disso domingo passado, sobre a responsabilidade que temos ou não. Você só joga para Deus e fala, resolve aí. Eu continuo nesse trilho aqui. Então assim, no silêncio de Deus nós vamos descobrir nessas ferramentas pelas quais a gente pode encontrar um caminho, e é Deus exatamente nos guiando. No livro Educação diz assim, a verdadeira fé firma-se nas promessas, não nas evidências visíveis. Você sabe que quando Jesus voltar, Mateus 7 fala assim, alguns vão chegar e falar, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso, não fizemos aquilo, tal. Não. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Mas assim, o que o senhor fez de tão diferente para a gente? A gente não viu algo assim tão diferente em nossa vida para também acreditar que o senhor existia. Pois é, aqueles ali que estão indo, também não tiveram algo de tão diferente assim. Eles se relacionaram comigo. Eles esqueceram aquela velha máxima de vocês cristãos de, deixa eu ver se Deus existe. Se essa bênção cair, é porque Ele existe. Saíram dessa máxima de, deixa eu pôr aqui, eu quero acampamento, eu quero a namorada, eu quero um tênis. Eles não me procuraram como um Aladim da lâmpada. Eles me procuraram para se relacionar comigo. E nós nos relacionamos, mesmo no silêncio. Mesmo quando eu não os atendi, que era para o bem deles, mas eles não sabiam, a gente continuou se relacionando. Por isso que eles estão aqui. Eu não apareci para eles numa carruagem de fogo também não. A mãe daquele ali, o filho, morreram de câncer, tiveram suas dificuldades. Ele ali ficou desempregado um bom tempo, teve que vender a casa que ele tanto lutou, vender o carro, mas continuou se relacionando comigo. Vocês, desculpe, não conheço vocês. Vocês fizeram para ter algo em troca e... eu não sou um Deus que a gente se relaciona nesses termos. Então, nesse silêncio é onde a gente realmente vai conseguir algo ao lado de Deus. O Erik Erikson, na psicologia, ele fala assim, a confiança básica, ela é formada no colo, muitas vezes em silêncio. Assim também Deus nos ensina. A confiança básica é pegar o meu filho e falar, Theo, senta aqui no colo do papai, me abraça. Theo foi participar de um evento esses dias aí, chegou lá todo animado, a hora que viu que tinha muita gente, freou. Participo, não vou, tá? Papai vai lá com você. Nem podia entrar, a gente dá um jeitinho, papai vai ficar do seu lado, papai vai ficar aqui. Toda hora ele olhando assim, cadê eu? Se você sair eu não vou, tal. Silêncio, não tinha como dar muito argumento, não podia pressionar uma criança de 7 anos. Eu falei, papai está aqui. Você quer ir? Agora se você quiser ir embora, papai está aqui. A gente pode ir também. No silêncio, é o que Erik Erikson fala, você põe no colo, naquele silêncio, a hora que você ensina, eu estou aqui. Algumas coisas você não vai conseguir entender agora, mas saiba, eu estou aqui. Deus, algumas vezes, pondo eu e você no colo, falando assim, ei, eu estou aqui. Tem um livro muito bom que a gente precisou estudar na faculdade de teologia, indico você ler esse livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. O livro é um espetáculo, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, a ausência da evidência não é evidência de ausência. Não é porque você não tem algo palpável que Deus não existe. Então assim, esse argumento cai fora. Ele vai dizer assim, eu não tenho fé para isso. Só porque não vemos Deus agindo,
caso você não veja, não significa que ele não está presente. Porque senão ele não está presente na vida de ninguém. Porque qual a facilidade que você tem de ver assim, aquilo foi milagre. A gente vê isso? Vê. Muitas vezes, tem lá minhas desconfianças que isso não acontece a vida inteira, porque a nossa fé é racional. Nossa fé não é medida dentro de um circo, dentro de um parque. Nossa fé não é espalhafatosa. Nossa fé é com uma certa razão. Então, como ele disse assim, olha, eu não tenho fé suficiente para acreditar que não existe Deus. Tem que ter muita fé para acreditar nas outras coisas contrárias de Deus. E é exatamente o que ele vai falar para mim e para você. Que ele fala assim, o silêncio não é uma inércia, mas uma ação invisível. A poesia, que no final nós vamos até cantar, ela diz assim, ó, ao invés de falácias, por ser sábio, Deus, ele prefere agir em silêncio. Já encontrou pessoas que prometem tudo e não entrega nada? Já encontrou pessoas que te animam, prometem, mas depois aquilo não acontece? Deus fala, eu não participo dessas falácias. Eu, aliás, avisei para vocês que nesse mundo vocês teriam aflições, passariam por tribulações. O que eu faço, eu trabalho em silêncio com você. Algumas coisas não dá nem para te avisar. Algumas coisas, se eu avisar, você cai fora. Algumas coisas, se eu falar assim, ó, você vai me aceitar, vai viver ao meu lado, a gente vai ver um líder relacionamento, mas você vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Topa! Ah, Senhor, a vida está tão tranquila sem o Senhor. Agora, colocando o Senhor em vida, vai ter isso que eu não estou passando essa dificuldade. Pois é, jovem rico. Senhor, a vida está muito bom, eu guardo tudo, faço tudo. O que mais eu posso fazer? Segue-me. O que é te seguir? Abandonar tudo aquilo que te deixa confortável. Aí. Você não quer me seguir? Quer? Vende o que você tem, dá aos pobres, vem comigo. Não, Senhor. A vida está boa demais sem fazer isso. Eu achei que além do conforto que eu tenho, a minha vida ia dar um up melhor. Agora um up para baixo, não, Senhor, não vou conseguir fazer isso não. E aí a história fala que o jovem sai triste ali. Interessante que a história nem vai terminar falando se aquilo ali era um teste, se era o que iria fazer, se não era. Mas Jesus faz um convite. Eu sou o mais importante para você? Deixa eu ver. Não, não sou. Então, você toma a sua decisão. E Deus não abandonou, Jesus não abandonou ninguém ali. O jovem falou, não, nessas condições eu estou fora. Sinto muito. Estou chamando todos aqueles que podem caminhar comigo, e você pode. Mas eu tenho que ser o centro da sua vida. O seu dinheiro aqui não é nada, meu filho. Nada. A gente passa aí, ó, quase que mendigando, a gente tem que multiplicar, a gente tem que pedir, tem que dormir na casa dos outros. Seu dinheiro aqui na nossa mão ajudaria muito a campanha evangelística. Mas isso não é nada perto da revolução que nós queremos fazer nesse mundo, e fez. O jovem rico, a Bíblia vai falar que ele sai todo entristecido. E aí, se você quer falar de silêncio, dor, dá uma olhada no que diz Mateus, capítulo 27. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Mateus capítulo 27, verso 46. Vou ler o 45 primeiro. Mateus 27, verso 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O Filho de Deus enfrentou um silêncio ensurdecedor. Pai, está doendo. Pai, está saindo sangue de mim. Pai, o sol aqui está insuportável. Pai, quando eu tento erguer a cabeça para ver, os espinhos ficam tanto aqui, eu não consigo, a cabeça está baixa. Pai, eu apanhei tanto nas costelas que eu estou com dificuldade de respirar. Quando eu respiro dói, mas eu sei que eu tenho que respirar. Pai, eu pedi água para eles. Lembra quando nós criamos a água? Eu sou o criador da água. Eu pedi água para eles, eles me deram um ácido. Está ardendo aqui a espuma que eles esfregaram em mim. Pai, a minha mãe está ali chorando, não entendendo o que está acontecendo. Aquela mulher. Pai, meu irmão está ali tentando consolar. Pai, por que me abandonaste? Pai, por que eu estou sozinho aqui? Pai, por que isso está acontecendo comigo? Silêncio. E a resposta do pai, no silêncio do pai, é o quê? Não posso te ajudar agora. Você decidiu ir. Se você quiser, eu posso até mudar o jogo, mas não vai dar certo. Quer salvar eles?
tem que passar por isso. Tem que passar por isso. O pai não responde nada. Silêncio de um pai vendo o filho passar por tudo aquilo que estava passando e falando: tá quase, vai dar certo, é agora. Se você morrer, ressuscitar no domingo, vai dar tudo certo, a gente vai poder salvá-los e mostrar que o ser humano tem salvação em nome de Cristo Jesus, pela graça de Cristo Jesus. Mas silêncio. O silêncio de Deus para Jesus foi tão ensurdecedor um dia antes no Getsemane, que Jesus vai pedir a amigos falhos, que ele já sabia até os pecados, ele vai falar: ei, fica comigo, ora comigo, estou me sentindo muito sozinho. Você vai ver a leitura de Lucas, quando vai falar que no Getsemane Jesus, o suor dele saía sangue. O peso está grande demais. Pedro, fica comigo. Meus discípulos, orem comigo. Deixa eu saber que não estou sozinho, porque isso dói demais. Aí ele foi e voltou: vocês estão dormindo, não tem ninguém comigo. Peso de quem estava sofrendo tudo sozinho, peso de quem estava sendo moído, mas por amor a mim e você. Ele experimentou essa dor que é o silêncio do Pai. E nós experimentamos isso em muitos momentos da nossa vida. Senhor, não sei mais o que fazer. Eu não sei se eu vou para cá, não sei se eu vou para lá, não sei se eu faço, se eu não faço. O Senhor está em silêncio, eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo na igreja. Eu não sei, o que eu ouço é nem sim nem não. Pelo menos se tivesse um não para falar, tá bom, não é o que eu queria, mas é um não. Está num silêncio. E Deus olhando para mim e para você e falando: é o processo que você tem que passar, meu filho. É o processo que você tem que passar, e não tem muito para onde correr disso aí. Quer continuar me servindo? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, você não está sozinho. Estou em silêncio, mas você não está sozinho. E aí, quando Jesus grita: Pai, por que me desamparaste? Ele estava salvando o mundo. C.S. Lewis vai dizer assim: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas você fica tranquilo que em momentos de grandes dores, Deus grita com o mundo. Deus bate a mão. Aliás, é um dos sinais de Apocalipse. Deus bate a mão e fala: chega, acabou. Jovens, saiam da fornalha. Chega, acabou. Daniel, passou demais já o teste. Sai de perto desses leões. Vem, acabou. Nas maiores dores, Deus grita, faz a humanidade gritar, para que a gente não mais sofra nesse mundo tão desigual. Mas nós passamos no meio disso tudo o quê? O silêncio dele. Herdal Kirchner vai dizer assim: não precisamos de um Deus que explique coisas para mim e para você, mas de um Deus que nos sustente. Eu lembro que a gente terminou o domingo falando assim: Deus não deve nada para a gente, absolutamente nada, muito menos explicação. Muito menos explicação. Deus, mas por que eu nasci com esse gosto? Por que eu tenho prazer em fazer esse negócio aqui e eu sei que é errado? Deus não deve nem explicação para a gente. O que a gente busca nele, segundo Isaías capítulo 40, lá do último verso, é renovar as nossas forças para a gente continuar vivendo nesse mundo mal do jeito que está, e tendo a certeza que a gente está vivendo exatamente ao lado de Deus, o nosso grande Pai. A oração de fé não pede sempre que sejamos livres de prova, mas que sejamos fortalecidos para suportá-la. A oração de fé racional fala: Senhor, vai ser difícil, então assim, não é que o Senhor me tira isso, me dá força para suportar, me dá força para sustentar, porque é um processo que eu vou ter que passar. E não sei se eu tenho força nesse processo. No livro Perdas Necessárias, Judith Viorst, ela tem um texto que eu acho que linka muito com o que nós falamos de silêncio de Deus. Ela vai falar, o título já fala, né, de que tem coisa que a gente perde que é necessário perder. Você tem que perder. Me desculpe falar, mas assim, tem algumas pessoas, me desculpe, mas ela tem que sair da sua vida, ela tem que ir embora, ela tem que te abandonar para o seu bem. E é Deus falando: deixa aí, está te fazendo mal demais da conta. Tem coisa que tem que sair da nossa vida, porque senão a gente não cresce, senão a gente não vai para lugar nenhum. Enfim, ela vai trilhar isso tudo, mas aí ela vai falar aqui num pedaço assim: perdemos não apenas pelo inevitável ciclo da vida, mas também porque crescer significa deixar coisas para trás. E deixar para trás pode ser doloroso, dói, algumas coisas dói. Não é todo mundo que tem força para sair de um casamento tóxico que está totalmente arrebentado. Não é todo mundo que tem coragem de falar: cara, trabalhei aqui 20 anos, mas eu estou estagnado, como é que eu deixo os amigos? Dói, algumas coisas dói deixar para trás. Mas se nos agarrarmos ao que já não nos serve, ao que já não nos pertence, corremos o risco de impedir o nosso próprio crescimento.
A gente está se agarrando a coisas que não nos ajudam. Algumas perdas, por mais difíceis que sejam, são necessárias para o amadurecimento e para a construção de uma vida muito mais saudável. O silêncio de Deus, me desculpe, mas ele pode ser entendido na minha e na sua vida em alguns momentos como uma perda necessária que nós temos para poder nos conectar com Deus, falar: a minha fé está em Ti, eu acredito em Ti, eu faço Tua vontade, é para o Senhor que eu vou, porque eu quero, Senhor, ter a certeza de que o Senhor está comigo. Apocalipse capítulo 8 vai falar de um grande silêncio. Houve silêncio no céu por quase meia hora. O céu vai se esvaziar quando Jesus voltar. E que silêncio. É o Pai, na linguagem humana, tá? É o Pai falando assim: que silêncio é esse? Cadê os anjos? Não tem anjos. Cadê Jesus? Foram todos. Todos foram com Jesus, em louvor, em grande glória, com som de trombetas. Mas o céu, silêncio total. E é como Deus falando assim: esse silêncio é gostoso, esse silêncio é para o bem, esse silêncio é o que traz os meus filhos agora para casa, e nós vamos viver eternamente. Haverá um grande silêncio que nós vamos passar por ele, que é um prelúdio do juízo que nós teremos. Parecerá que Deus abandonou o seu povo, mas Ele não nos esqueceu. Algum silêncio que você passa, você pode ter certeza que Deus está treinando você para alguns momentos que você vai ter que enfrentar. Jó passou por isso. Abraão passou por isso. Moisés passou por isso. Moisés passou 40 anos em silêncio. Você tem ideia do que é isso? Uma vida inteira. Meu povo, era o meu povo. Minha mãe estava lá no meio, minha irmã, eu matei, volto, não volto. Agora eu já tenho uma família, está tudo bem. 40 anos sem resposta nenhuma, 0. Para Deus chegar e falar: Moisés, você foi moldado no silêncio. Agora você está pronto para a grande obra que te espera e que espera para salvar o meu grande povo. Então nós passamos por esse silêncio. Lembre, o silêncio não é uma ausência. Na verdade, não é mais do que uma presença disfarçada. Não confunda silêncio de Deus com indiferença de Deus. Deus não é indiferente às minhas dores, nem a tudo aquilo que você passa. O silêncio de Deus é o palco onde a fé aprende a dançar. Ele ficou em silêncio com Jó, com Elias, com Abacuque. Ele ficou em silêncio com Jesus. E todos saíram muito mais fortes desse silêncio do que ali realmente eles chegaram. Então, se hoje Deus parece silêncio, lembre-se: o próximo silêncio talvez que você ouvir pode ser o último, e as trombetas começarem a tocar e nós irmos para o céu e terminarmos todo esse ciclo aqui. Então, o que eu quero dizer para você hoje: não se incomode com o silêncio que você sente. O silêncio, muitas das vezes, é sinal de intimidade. É o Pai falando: estou aqui, tenho o que fazer agora. Para o seu bem, eu tenho o que fazer. Podia te dar este presente, podia resolver tudo, mas isso não molda o seu caráter. E isso vai deixar você com uma impressão minha que não é o que eu quero passar. Eu não sou um gênio da lâmpada do Aladim, eu não sou isso. Isso vai mostrar para você um Deus do qual não sou. Então, assim, agora é juntar os cacos, mas eu estou aqui para te ajudar a juntar os cacos. Isso aí não vai dar para resolver, você extrapolou demais. A gente vai ter que passar por um processo de cura, de perdão. Mas eu estou aqui, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu vou estar contigo e não vou sair de perto de você, mesmo que em alguns momentos você sinta que tem um silêncio ensurdecedor. E aí termino com Salmo 46, verso 10, meu salmo preferido, lógico, após o 23, Salmo 46, o verso 10, ele é tão preferido que está até arrancado aqui. Salmo 46, verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ei, pode ficar em silêncio, fique calmo, eu sou Deus. Eu estou vendo o que você está passando, eu estou ouvindo o que você está me dizendo. Calma, aquietai-vos. Na hora certa, no momento certo, as coisas acontecerão na sua vida. Se você dedicar a sua vida a mim, tudo vai se encaixar. Sabe esse quebra-cabeça que a gente fica tentando montar? A peça não entra, né? Calma, não é hora dessa peça. É ali, mas você está forçando demais essa peça ali. Não vai dar. Vai chegar a hora dessa peça exata entrar. Calma. É no silêncio de Deus que nós vamos encontrar grandes respostas para a nossa vida. Agora, isso é para uma fé de quem procura ter uma fé madura. A gente, quando começa a caminhar nos primeiros anos espirituais, a gente quer muitas coisas palpáveis, a gente quer ver, a gente quer sentir e tal.
Isso é muito bom para a gente, mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e a gente precisa de alimentos mais consistentes. E passar no silêncio de Deus, sabendo que Ele está ao nosso lado, isso é algo espetacular. Eu não estou sozinho, eu não passo por isso sozinho. Obrigado pelas respostas que o Senhor me dá, obrigado mesmo que o Senhor fique em silêncio, só para saber que o Senhor está aqui, a minha vida continua. E aí, a gente vai cantar essa linda poesia, ela vai começar dizendo assim: os meus pais, eles me disseram que os sábios não falam muito, que ao invés de falácias, preferem a eloquência dos atos. Por exemplo, é o que os nossos jovens vão fazer semana que vem. Em vez de ficar falando que tem que ajudar tal, é melhor a eloquência dos atos, melhor fazer, agir. Falácia sem freio é virtude para todos. Atuar em silêncio é a glória de poucos, e essa é a glória de Deus. Atuar em silêncio. Ele podia fazer um estardalhaço, hein? Ele podia fazer umas curas aqui em cima, podia fazer, é o espaço, hein? Vai para lá, a gente está certo. Ele podia fazer um estardalhaço, mas é no silêncio dele que Ele vai provando a nossa fé e vai trabalhando mediante a minha e a sua vida. Nós vamos louvar a Deus agora com essa linda poesia. Eu queria que você louvasse junto e falasse: Deus, eu não estou muito ouvindo mesmo não. Eu não estou muito entendendo, eu não estou ouvindo sim, eu não estou ouvindo não. Tem hora que é um silêncio, Pai, que incomoda, mas assim, eu só quero a certeza que o Senhor está do meu lado, e eu acho que o Senhor está assim. O difícil é eu estar ao seu lado, mas eu sei que o Senhor está do meu lado, e isso para mim basta para passar por todos os problemas que eu tenho que passar. E é nesse silêncio que eu vou aprender a ter uma fé madura. Isso é ser cristão. Fora isso, ficar recebendo, correspondendo, sacando coisa de Deus que a gente acha que depositou, é uma fé muito pequena. Deus, no seu silêncio, eu vou passar por um processo, eu vou me transformar, e eu quero chegar lá. Muito obrigado por estar ao meu lado. Vamos juntos louvar o nosso Deus. Que ao invés de falácias prefere a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Aceito, Senhor, teu silêncio e os sigilos dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte a resposta ao clamor, eu me alegro em viver a razão do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em
por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Oremos. Nosso Deus e Pai, não é toda hora que a gente está te ouvindo, e a gente entende isso não como algo negativo da nossa caminhada cristã. A gente aceita o Senhor trabalhando em prol da nossa vida em silêncio. Aliás, esse mundo está tão barulhento em nossa vida, são tantas coisas, tantas séries, tantas redes sociais, é tanta coisa que às vezes também nós não estamos ouvindo porque a gente está sendo atrapalhado demais pelos lazeres que a gente tem na vida. Mas nos ajude a ter essa firmeza de coração de saber que o Senhor está ao nosso lado. E que mesmo no silêncio, ó Pai, quando a gente não obtiver resposta, a gente sabe que o Senhor está trabalhando para fazer o melhor por cada um de nós. O Senhor é o nosso grande Pai, aquele que nos ama, aquele que enviou o Filho, aquele que sofreu no silêncio de não poder fazer algo a mais pelo Filho, porque nos amava tanto também. Muito obrigado por tudo isso, obrigado pelo gosto amargo que Jesus sentiu naquele silêncio, de também ter que passar por aquelas dores. E agora somos nós, assim como Jó, assim como Abraão, assim como Elias, Moisés, passaram por longos silêncios, mas foi um processo, ó Pai, que curou cada um deles, que transformou cada um deles e que preparou cada um deles para o céu. Então, que a gente aproveite esse processo também, com silêncio, sem silêncio, o Senhor respondendo sim, o Senhor respondendo não, que possamos confiar inteiramente que o Senhor realmente faz aquilo que é melhor para a vida de cada um de nós, e que nós possamos, assim como Paulo, nos movimentar, que não possamos aceitar a vida assim para nós como ela o é, nem espiritual, muito menos material, ou que se diga a respeito lá fora. Que o Senhor nos ajude a ter essa força que nos impulsiona, que o Teu Espírito Santo nos empurre para fazer algo, mesmo quando o Senhor estiver em silêncio, porque nós somos Teus filhos amados, e nós temos certeza, ó Pai, que o melhor será preparado para cada um de nós. Dá-nos a Tua bênção, e o que a gente mais quer é só sentir Tua presença, mesmo que ela seja silenciosa. Vai ser muito bom saber que estamos no local certo, no momento certo. Então nos ajude, abra os nossos olhos e nos oriente cada vez mais. É o nosso pedido hoje em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, Senhor.